Olá, estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril Abril, que também passa na Rádio Quântica. Hoje temos três projetos, como é costume, para conversarmos, 3 projetos e 4 pessoas. Vou passar a apresentar o Francisco Leite e o Francisco Marcelino, do Falso 9. Não é um projeto esportivo e vão atuar aqui no dia 15 de Abril. Tenho o Manuel Cardoso, que não vai atuar aqui na Bota. Nós normalmente, para mostrarmos que somos pluralistas e para além, e para chatearmos o Galveias, pomos sempre uma pessoa que não vai atuar na Bota, pelo menos para já, que é humorista. E temos o Júlio Jaguinda Muniz, conhecido por Caboenha, que vai atuar no dia 16. São projetos diferentes, as regras do jogo são simples, a gente vai começar a apresentar cada uma dos maravilhosos projetos e depois tentamos arranjar um ponto comum. Eu já para irmos quase para o ponto comum, eu gostei na apresentação que vocês fazem do Falso 9, em que dizem que das várias temáticas querem apanhar as incoerências da realidade. O que é isto, as incoerências da realidade? No fundo são um bocadinho as nossas próprias incoerências. Sim. Sei lá, do dia a dia, mesmo entre banda, entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, aquilo que pensamos e depois aquilo que tocamos. Faz o que eu toco, não faças o que eu faço, não é? Sim, ou então faz mais assim, ok, fazemos desta maneira, mas depois não fazemos dessa maneira. Sim. Coisas assim simples, até coisas assim um bocadinho mais complexas, digamos. Mas vocês estavam numa grande complexidade, solidão, ansiedade, incerteza, quer dizer, é indie rock ou autoajuda? Eu não posso perceber. É um bocadinho dos dois, na verdade. Sim, no fundo é abordar essas temáticas um bocado através da música. No fundo é disso que tratam as nossas letras. Pronto, falam um bocado dessas temáticas. Vocês começaram, enfim, percebe-se, vocês começaram na pandemia, não é? Que iam começar a tocar na pandemia e foram aprisionados. Sim, exatamente, pandemia, ou seja, nós começámos ligeiramente antes, em janeiro de 2019, mas depois, pronto, quando era para dar o boom, por assim dizer, pronto, surgiu a pandemia. Ficámos um bocado estagnados e muitos objetivos que tínhamos pensado, pronto, ficaram um bocado por água abaixo, tivemos que repensar tudo, surgiram novas músicas durante a pandemia e, de certa forma, até acabou por ser bom para estruturar melhor o projeto, por assim dizer. E vocês, segundo li também, foram considerados o melhor projeto musical no Festival Emergente e no Festival Nova Música. Responde à realidade. Verdade. Não me enganei. Está certo. Não é mau, não é mau. Vamos conferir. Manel, tu vives numa época fascinante onde há leitores sensíveis e outras pessoas que tais. Não te sentes um bocadinho pressionado para conseguires fazer humor perante uma realidade que às vezes basta lê-la, não é? É verdade, mas acho que há sempre uma forma de tentar desconstruir e fazer... Porque eu acho que as coisas que têm menos graça são essas que já são, ou que são pelo menos menos o trabalho do humorista, são aquelas que são imediatamente engraçadas, ou pelo menos o esforço do humorista é não fazer a primeira piada que já está imediatamente feita pela reação imediata, porque tal como no jornalismo ou assim, que se calhar não há já um dia para preparar a análise, e a análise já está a ser feita no Twitter, no humor é igual. Eu gostei de uma frase tua que me pareceu com uma relativa ingenuidade. Tu dizes que no jornalismo não se inventa, e eu achei uma frase bonita. Disse isso, pois, mas foi em que ano? Será que foi antes de começar a inventar? Não, foi em 2019, já estava tudo feito. Já estava. Já estava tudo feito. Não, mas não se procura, não é? Não se procura inventar. Mas tu achas que há limites hoje mais presentes que havia? Por exemplo, eu pego na tua referência inicial, que são os Gato Fedorento, e havia aquele célebre sketch que é genial, que estão os dois lado a lado, e ele diz o não sei quê, o coxo, não sei quê, o gago, o anão, não sei. Achas que um sketch desses hoje teria mais problemas ou nenhum? Eu acho que hoje é mais fácil medir os problemas que cada sketch ou qualquer objeto de comédia tenha, porque são
visíveis, não é? Nas redes sociais a reação é imediata. Eu não sei quais foram os problemas que esse sketch deu na altura, se calhar ainda era mais incipiente da internet, em que havia os blogs, não sei se havia já essa sensibilidade. Mas acho que no geral o tema da sensibilidade com o humor muitas vezes se prende com a interpretação de texto e a literalização do que está a acontecer. Portanto, aquilo não é uma coisa para menorizar quem por acaso tem uma perna mais curta do que a outra e é coxo. É uma coisa sobre o discurso, sobre as pessoas que só se conseguem referir a outras como alcunhas, como por exemplo acontece no sketch deles, que hoje é muito apontado como um caso que não podia ser executado, que é o sketch do Fernando, que é o forcado que vai forçar um amigo a deixar de ter comportamentos femininos, não é? E que hoje supostamente não seria aceitável. Mas a verdade é que esse sketch é uma crítica à masculinidade tóxica, no sentido em que nós, em que os homens heterossexuais, quando convivem uns com os outros, se forçam a um comportamento teatral de eu ssou mais masculino do que tu, e se tu pintas as paredes da tua casa com cor de branco casca de ovo, estás a ser menos masculino. E isso é o que está ali em causa, não é propriamente, ou seja, não é literal o que está, não se está a apelar a que deve haver um forcado que retire a feminilidade dos homens. Não, e é complicado porque o humor faz-se de estereótipos, não é? E quer dizer, muitas vezes aquilo que estão a dizer é que ao fazer com os estereótipos está-se a reafirmar o estereótipo, quando no fundo está-se a criticar. Muita crítica. Mas, por exemplo, tens casos de humor, tu trabalhaste com o Sinel Cortes, não é? Tem casos de humor em que as pessoas reagem àquilo. Alguém tem um cancro e se faz uma piada com o cancro dessa pessoa, dentro do género do humor negro, há uma reação muitas vezes a este tipo de humor, não é? De fora. Sim, há reações não humorísticas ao humor, não é? E isso é normalmente o que nos leva às vezes a confundir e a atribuir, por exemplo, um poder desmedido ao humor. Quando, por exemplo, no caso do humor negro, às vezes o que está a causar reação no público pode não ser portanto, a articulação da piada em si, mas o choque pode acontecer. Tal como quando as pessoas estão a ver humor político, podem estar a ficar entusiasmadas pela aquilo que é portanto, o substrato da opinião que pode estar pelo humor e não tanto pela graça em si. Tu dizes isso, que muitas vezes são partilhadas coisas que não têm muita graça, mas simplesmente porque têm a concordância ideológica de quem as partilha. Sim, não é? Acho que é uma coisa quando a pessoa escreve uma crónica, a metade das reações não são realmente foi um texto engraçado ou não teve graça, é mais esta opinião não vai ao encontro das minhas. O que estás-me a dizer é que quando tu disseste que antigamente havia pessoas que roubavam nos supermercados, agora os supermercados assaltam as pessoas, os tipos do continente não gostaram, é isso que me estás a dizer? Talvez não, talvez não, mas na verdade, quer dizer, não fui eu que fiz ou seja, a realidade é que a fez. Exato, a notícia existe, né? Portanto, se calhar terão tão chateados como com o jornalista que fez esse, ou quem fez o relatório que revelou nisso. A questão é do humor, é uma formulação que às vezes portanto, aquilo são recursos estilísticos, é uma forma manipulativa de contar a realidade, porque o objetivo não é contá-la, é fazer rir. Portanto, nesse sentido, não é justo olhar para nenhum tipo de comédia como isto é sério, isto é a realidade. E antes de passar à última vítima, queria-te perguntar uma coisa. Tu achas que o humor pode haver todos os tipos de humor, isto é, pessoas absolutamente péssimas e cruéis podem fazer um humor fantástico, ou o humor torna-nos melhor, ou não tem essas características? Não acho que haja uma redenção. As pessoas não vão para o humor para ficar melhores ou piores pessoas. Acho que não. É uma coisa até bastante objetiva. Mais ricas também devido. Aliás, não recomendo. Se alguém estiver a ouvir o podcast com esse intuito, não parece que seja uma boa feira de emprego. Mas eu acho que é uma coisa mais ou menos objetiva. Não considero propriamente que tenha uma carga artística muito forte. É uma coisa mais de escrita e de brincadeiras de escrita, e não tanto uma coisa que venha da alma. É uma coisa calculista. Então agora passamos para a alma, não é? Passamos para a alma. Tu tens um projeto que eu vou pronunciar pessimamente mal e tu me vais corrigir e vais explicar o que quer dizer a palavra, que se chama Yakalakaya. É isso? Yakalakaya. Eu disse que eu ia dizer mal. E é a segunda ou a terceira, direi mal sempre. Que quer
que é uma espécie de palavra, que por acaso é numa língua nativa angolana, não é alemão, mas que é um somatório de palavras. Diz o quê? Sim, esse projeto Yakalakaya foi criado para aceder à herança cultural angolana, né? Desde a literatura oral, escrita também, as músicas, instrumentos musicais e as artes marciais angolanas e as danças. E um dos objetivos foi... eu fiquei muito preocupado em poder usar um nome, né, que tivesse ligado também com essa questão ancestral, né? Então juntei que são os Yakas, foram as escritas que foram feitas na altura, que são os guerrilheiros imbangalas ou bangalas, né? Que são o quê? Eram os povos, né, que existiam nessa altura. Existem várias teorias sobre o surgimento desses povos, né? Existem teorias que falam que vieram da parte de Norte da África, outros que eles movimentaram-se, fizeram aquela imigração que saíram das Lundas, que é o nordeste angolano, né? E livros como as guerras angolanas, as escolas feitas pelo Cardonega, e essa questão dos Yakas também, que eu fiquei muito interessado nessa questão, porque eles sempre foram as descrições sempre foram que eles eram pessoas canibais, né? Isso a mim realmente ficou assim. Eu fiquei a pensar muito nisso porque meu pai nasceu nessa região, que são dos Bangalas também, que é de Malange. Então depois eu comecei a fazer pesquisas, a estudar a história e tal, e eu depois encontrei outras fontes que obviamente traziam uma outra narrativa, não, que eram canibais e etc. E eu achei interessante, então já fiquei com essa palavra Yaka, disse não, vou usar Yaka. E tinha grupos de dança tradicional em Angola também que chamam-se os Yakas, não é? Então essa questão essa palavra sempre esteve muito presente ali dentro daquilo que é a memória coletiva. E depois juntei a palavra que é Yakalaya, que é os conjuntos na altura que existiam em Angola na década de 50 e 60, né, nesse processo da luta contra a colonização em Angola, eles, no final da música, eles diziam sempre Yakalaya, que é grito de liberdade e exaltação dos espíritos da alma, né? Era um código que eles usavam nesse processo de resistência. E a palavra Kaya, que significa vibração positiva, né, que era aquelas pessoas, as famílias, os amigos nesse processo, pensamento colonial, quando estavam afastados de um dos outros, e quando encontravam-se, davam-se os abraços, diziam sempre Kaya, 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 né? Então eu achei interessante, senti que era interessante, era aquele momento que eu juntei as palavras e quando abri estava escrito Yakala Kaya. É interessante que a liberdade está junto à alma e ao espírito da alma, não é? Sim. Hoje ela teve algumas degenerescências, está mais no Tinder, se calhar, não é? Do que propriamente na coisa. Agora, como é que tu fazes a cultura de Angola, que é um país criado pelo colonialismo a régua esquadro, é uma cultura de múltiplos povos? Como é que tu fazes essa pesquisa? Tens matéria? Eu pratico capoeira já há 25 anos, né? E desde o início sempre tive muito ligado a essa questão tradicional, com a família, etc., né? A minha avó, ela contava sempre muitas histórias, né? As mães contam sempre muitas histórias e dentro daquilo que é a cultura Umbundo, né? Falantes da língua Quimbundo, tem os missossos, os gisabos. Os missossos são histórias contadas e cantadas ao mesmo tempo, né? Então esse processo dessas histórias, essas danças, sempre esteve muito presente dentro daquilo que é o meu crescimento na altura. E quando comecei a fazer capoeira, eu via na capoeira também presente um pouco dessa questão nas músicas, instrumentos musicais, né? E depois eu mudei-me aqui para Portugal, né? Tá fora, eu digo para estar fora, está fora para estar dentro, né? Quando eu vim aqui para Portugal, fiquei muito mais interessado nessa questão das raízes da capoeira, as danças, as línguas angolanas e etc. E depois, quando eu voltei em Angola, foi com esse objetivo de poder pesquisar e estar a estudar esse processo. Estiveste também no Brasil, não? Sim, vivi no Brasil 2 anos. 2 anos. Cheguei cá em Portugal em 99 e em 2005 fui para o Brasil, fiquei 2 anos, mesmo com essa preocupação de estar a fazer esse trabalho de pesquisa, né, sobre a capoeira, né, poder entender, estar ali, poder entender qual será o contexto aplicado ali nas práticas da capoeira. E quando voltei para Angola, comecei realmente a fazer o trabalho de pesquisa de campo mesmo, né? Poder ir para essas zonas mais no interior para poder
ela teve guerra até 2002, não é? E depois abre um leque, né, de mil espaços e campos para poder se pesquisar em várias disciplinas, né? E uma das lacunas também que eu vejo que a cultura angolana é tão plural, né? Fala-se somente do kuduro e do samba, né? Mas existem outras danças, outros ritmos e etc, né? E eu, como sou para mim muito curioso nisso, né? Então acabei por estar a mergulhar e trazer isso dentro daquilo que é o espaço da performance. Todo esse processo de recolha que eu fazia, né, que é das danças, das músicas e etc., que de início começa com as artes marciais, eu só que encontro uma diversidade maior daquilo que eu estava à procura, então trouxe isso para palco. E mesmo, por exemplo, a música portanto, vais fazê-la com os instrumentos, por exemplo, da capoeira, dos instrumentos tradicionais da capoeira, são coincidentes com os instrumentos tradicionais angolanos? Sim, como por exemplo o birimbau em Angola, que é o birimbau é um cordofone, não é? É um monocorde que só tem uma corda, né? Só que em Angola existem vários tipos de cordofones, né? Tem chicomba, tem o ungo é que é mais tocado em Luanda, como por exemplo, né? Que o grupo Kitushi e os seus acompanhantes usam, né? Depois tem um bulumbumba, que é tocado na diagonal, e também um cordofone com a cabaça, e tem outro como chicomba, langunga, né? Existe uma diversidade, né? E as apresentações, claro, eu trago sempre para o palco também esses instrumentos musicais, não só os instrumentos que estão relacionados à capoeira, como também o quiçange, como por exemplo, agora eu comecei a fazer um trabalho com uma cola, né? Tem um muquindo, que é conhecido como bate-bate, né? Que é um bambu, né? Que facilita, como, tem a dicanza, como por exemplo, que é conhecido como reco-reco. Então todos esses instrumentos eu trago para palco. E um dos grandes objetivos também desse trabalho, desse projeto, é essa ponte que faz com a ancestralidade e a modernidade. Ou seja, quando eu levo o palco, não toco conforme são tocados nos rituais, né? Eu trago uma outra linguagem mais moderna da minha época. Bom, enfim, vocês não sei se são Dini também, como os Morfino, que tocam com o baixo com uma corda, ou se tem mais cordas no baixo, não é? Qual de vocês que toca baixo? Não, era o de eletrónica. É o de eletrónica. Tem dois de direito. Não, é o de física. Física. Vocês, estou com esta preocupação para os cursos, porque uma entrevista que vocês têm em mensagem são descritos como estudantes universitários que fazem música. Portanto, sim. E aliás, na altura éramos. Sim. E em parte ainda somos, mas o Zé está. E há uns que se conheceram numa tuna, não é? É verdade, isso é aqui com o outro Francisco. Sim. Exatamente. Tocas piano no OT, não é? Eu tocava, já acabei o curso, entretanto, tocava piano no OT. Antes de ter ingressado no OT, estudava Engenharia Eletrónica. E daí a tuna, não é? Engenharia Técnica Tuna. Sim, por acaso a tuna em que nos conhecemos, a Tuna Académica de Lisboa, não está associada a nenhuma faculdade, ou seja, recebe pessoas de várias universidades. Pronto, eu acabei por conhecer o Mateus e o Afonso através da Tuna Académica de Lisboa. Pronto, e eles depois convidaram para o projeto. E vocês agora têm um álbum, o Horta de Luz, não é? Tinha vários singles, um álbum, e ele é descrito, eu estive a ouvi-lo, mas é descrito como uma sucessão de histórias. Que histórias... Vocês já podem interromper isto, já estamos na segunda volta, podem interromper e pôr-me no desemprego. Sim, acaba por ser uma sucessão de histórias em que isto, não música a música, ou seja, não existe uma música. As músicas têm temas que são um bocadinho aqueles temas que estávamos a falar ao início, da solidão, da incerteza, e a maior parte das músicas, se não todas, tem uma inclinação muito direta para cada um desses temas, mas de um modo geral todo o disco, aliás, ele foi concebido dessa maneira, como uma peça conjunta. E isso é possível de ver ouvindo o disco, ou seja, há músicas que são seguidas, a menos que se esteja a ver no leitor a passagem da faixa, não se percebe porque a música está colada. Portanto, isso concorre para a concepção do trabalho como uma peça para ser ouvida do princípio ao fim. Conceptual, de alguma maneira, desse ponto de vista mais estético. Do ponto de vista do trabalho em si, de música a música, de facto tem alguns temas mais
evidentes em cada música, mas no fundo o trabalho só funciona no conjunto. Apesar de termos lançado alguns singles que nós achávamos que poderiam ser um bocadinho um espelho do trabalho que viria, ouvindo primeiro os singles e depois ouvindo o disco, percebe-se claramente que são peças tiradas, porque os singles são muito diferentes e que se calhar não fazem tanto sentido enquanto single, mas fazem muito mais sentido enquanto álbum, digamos. Engraçado que a gente continua a falar álbuns e singles quando eles se desmaterializaram completamente, quer dizer, nós ouvimos normalmente de uma forma eletrónica no Spotify e outras plataformas. Sim. E quer dizer, continuamos a considerá-los como se fosse alguma coisa física, enfim. Sim, quer dizer, eu acho que apesar de ter havido uma quebra brutal da forma como as pessoas, sobretudo o público, ouve o disco e se relaciona com música, eu acho que do ponto de vista, e falando do nosso caso, falando do ponto de vista de quem cria, o trabalho antes de sair é só criado dentro do grupo. Então dentro do grupo há uma liberdade total que não tem sequer em conta, com todo o respeito obviamente, mas não tem sequer em conta se vai bater, se vai resultar, se vai ter bons números ou não. E então existe muito essa liberdade antes do trabalho sair. Daí, apesar de não fazer muito sentido hoje em dia falar em álbuns, porque não é pelos álbuns que o mercado se rege, do ponto de vista criativo e do ponto de vista do grupo, não sei se falo por muitos outros grupos, mas pelo menos do nosso faz muito sentido, e até este ponto só faz sentido dessa maneira, ou seja, construir alguma coisa que seja coesa e que funcione como uma peça, basicamente. Essa desmaterialização também afetou o humor, não é? Tu fazes, sobretudo pelo que eu percebi, a partir do Insta, não é? O teu trabalho... Em termos de produção. Sim. E na verdade trabalho portanto, no mundo antigo e no mundo novo, não é? Porque trabalho nas redes sociais, mas depois escrevo para um programa que ainda é medido da velha forma das audiências, que eram os antigos likes. Sim, tem alguma, mas e portanto essa forma de medir, trabalhar com essas duas formas de medições, não é? Quer dizer, dá-se o valor que se der, sendo que na televisão realmente os números não há dúvida que importam, enquanto nas redes sociais ou no espaço da internet. Eu não estava a ver tanto do ponto de vista da audiência, do feedback de likes e da audiências e tal, estava a ver da formatação da própria peça, porque há um circuito de grandes salas que alguns humoristas conseguem fazer. Certo. Isso significa que vais ter que produzir um espetáculo de 1h10 ou de uma... não sei qual é o tamanho. Certo, ou seja, se o facto da atenção também ter mudado. Se mudou a estrutura do próprio humor. Eu acho que de alguma forma sim, não é? Acho que ainda não passou muito para o palco, não é? Acho que os especiais stand-up, historicamente na televisão, tinham 1 hora, porque pronto, é ocupar essa hora de slot na televisão, e portanto os espetáculos ao vivo também adotaram essa duração, parece-me a mim, mas por exemplo, em termos de sketches que já eram um formato curto, que tendem a ficar mais curtos, porque a concorrência da atenção é grande. E pronto, também eu sinto que isso também está a acontecer depois na parte da ficção, não é? Das séries de humor. Já se vê séries ou sitcom ou dramedies, como também há agora, ou se fala 30 agora. 30 minutos, não é? Que passaram dos habituais 30 minutos para ter, se calhar, para ter menos, ou para terem pelo menos, em vez de temporadas de 20 e 13 episódios, agora, pronto, só faz 6 episódios e já qualifica uma sitcom. Acho que tudo está a competir com muita coisa, e portanto a duração tem que chamar mais a atenção. Isto na natureza mercantil e de chamar a atenção. A ver se na música, que agora há músicas de 1 minuto e 20, ou álbuns que têm várias músicas de 2 minutos. Há muitas músicas que ficam muito conhecidas porque estão em reels do Instagram ou fazem no TikTok. E portanto já são fabricadas nesse sentido. Sim. Para entrarem nessa corrente de viralização. E vivem disso, basicamente. Ou seja, a música é isso que está associada a um vídeo, e não é uma versão curta de uma música mais longa, é a música.
Certo, pois. Tu começaste aos 14 anos nesta vida santa, depois com uma interrupçãozita, foi aos 14 anos, não é? Começaste A primeira vez fiz stand-up, sim. Stand-up. Mudou muito? A tua temática espero, não, tu mudaste certamente, quer dizer, já tens pelo menos 16, portanto tu mudaste certamente, mas mudou muito mesmo os teus interesses. Tu hoje estás muito mais no humor político do que provavelmente estarias. Mas eu por acaso quando a primeira vez que fiz tinha lá piadas sobre a Angela Merkel e não sei o quê, enfim, mas pronto, na altura, enfim, era um nerd. Mas a questão é, se mudou muito. Não sei se mudou, ou seja, as temáticas são. Eu não tenho uma coisa fechada sobre o que é que quero abordar ou não. Tens aquela coisa aquele date, estava a ver uma das últimas, não tem nada a ver com política, que é aquele date do gajo que fala do mundo e que se pega o tempo todo, não é? Sim, eu acho que eu gosto de fazer humor sobre política, é um dos vários, acho que é uma forma de. A política está na realidade, e acho que o humor da observação da realidade, ela encaixa ali. E como cresci perto da política no sentido da análise, do jornalismo, são temas que sempre me tiveram na cabeça e, portanto, acho que são as coisas que tenho mais naturalidade de falar, sobre as quais tenho mais naturalidade de falar. Mas acho que não mudou propriamente, quer dizer, quando eu tinha 14 ou 15 anos também já fazia incipientes sketches sobre comportamentos e continuo a fazer. Eu, aliás, não acredito muito nessa divisão. E acho que o meu sonho, o meu objetivo é quando tiver 70 anos, estar a fazer humor sobre as mesmas coisas, só com novas perspectivas, ou sobre as realidades alteradas do futuro, mas não sinto que uma pessoa envelheça e tanto tenha que se cingir a temas maiores, ou mais altos, ou mais profundos. Acho que Então, isso é verdade ou é mentira? E a forma como nós vamos reaprendendo a criação. Sim. Não sei. Eu acho que no fundo o tema é sempre o mesmo, não é? Pois. E nós voltamos sempre àquela questão do que é, por exemplo, o que é político, o que é que não é, e acabamos às vezes a falar de música de intervenção até por causa disso, ou do humor mais politizado, ou um humor que traz uma crítica política e que com isso traz a crítica da realidade que contempla, e eu acho que isso é aquilo que faz a criação ser livre. E enquanto a criação não se subjugar a essa escolha e se limitar a fazê-lo de forma espontânea, vai acabar por ser política, vai acabar por ser às vezes nonsense, tal como a música e tal como a arte de uma forma geral. Eu há bocadinho fiquei com por exemplo, sinto que um objeto por ser curto não tem que ser superficial, ou por ser ágil não tem que ser superficial, porque os nossos mecanismos também levam a que ele chegue mais rapidamente àquele ponto em que se quer estar do ponto de vista da criação. A síntese é um dos objetivos da comédia, não é? A piada não deve ter nem mais uma palavra a mais, portanto não é absurdo que se queira que as coisas sejam mais curtas. Cabuenha, esta busca pela tradição e para recuperar a tradição e a cultura tem uma dimensão política atual? Ou prende-se ao passado no teu trabalho? O que é que tu achas que tem uma importância política esta recuperação? Sim, eu penso que até cagar é uma política, né? Sim. Connosco mesmo. Normalmente. Normalmente é alguma política dos governos, é essa. Sim, mas sim. Como eu falei há pouco sobre essa questão como por exemplo o trato que é dado ao samba, né? Sim. Como o samba é a nossa bandeira. Né? A bandeira, se calhar vem pela algo parecido, né? Porque dentro daquilo que eu espolho a cultura angolana, principalmente, existe uma diversidade musical, né? E essa questão de estar a impor o samba somente como música angolana, ser a bandeira da Angola, também é uma questão política, né? E o meu projeto mesmo, eu pelo menos senti que eu tinha que trabalhar em cima disso, né? Trazer uma proposta totalmente diferente daquilo que é feito em Angola, principalmente. Né? Desde a linguagem corporal, como por exemplo, né? Como a sona como escrita, a língua como sendo o principal, né, elemento para a transmissão do conhecimento, né? E trazer este tempo de trabalho performático, né? Isso, claro, que acaba por ser uma posição política também. Né? Como por exemplo a questão das artes marciais angolanas, né? Que é algo que nunca é debatido naquilo que é a questão em Angola. O nome que a capoeira leva pelo mundo de Angola, porque
causa do jogo Angola, o toque de birimbau Angola, as músicas angolanas que são cantadas, as músicas de capoeira que são cantadas na capoeira, né, com o nome de Angola. E a capoeira veio a sofrer influências de Angola antes de ter, ou seja, regressado, Antes ter de ter voltado. capoeira. Antes de ter capoeira. Sim, antes de ser capoeira e pelo processo diaspórico que a capoeira começou a passar pelo mundo, né, a partir dos anos 60, 70 e 80, né, pelo mundo, principalmente dos anos 90. E quando ela chega em Angola, ela já chega com essas influências todas, com a música, o birimbau e etc, né? Então acaba por ser, claro, um posicionamento também político. Mas tu consegues, quando tu falas de artes marciais angolanas, sendo praticante de capoeira, estás a fazer, no fundo, estar a fazer karatê e a falar das artes marciais indianas, não é? Quer dizer, há ali uma origem, mas tu não recuperaste as artes marciais angolanas. Isto é possível isolar artes marciais angolanas e praticar artes marciais angolanas na sua formação primitiva? Primitivo que é o primo, né? Que é o primeiro, né? Sim. Antes da capoeira, antes dela ser... Essas práticas ainda existem, não é? Principalmente nessa região que é o sudoeste angolano, que é a Huila, a província da Huila, Cunene, Namibe, como por exemplo, uma das práticas que eu realmente vejo que é muito similar à capoeira, que é a luta do engolo, que é inspirado no sapo, o sapo que é uma fuma, o Psícola dispersus, né, que é um sapo que durante o processo de chuva ele fica por baixo da terra, né? Na chuva depois ele sai, ele tem que brigar pela fêmea, ele briga, né? Faz ali. Mantendo uma tradição. Sim, e depois é inspirado também na zebra, né? Que é a luta dos pés, né? Que o Neves de Souza foi uma das pessoas que fez esses primeiros registros na década de 50, 60 mais ou menos, né? E até os dias de hoje ela continua a fazer essas práticas, né? Do engolo, a cambangula, que é o boxe de mão aberta, o umbunje, que é uma espécie, é como se fosse a luta do pau, né? Só que são ramos das árvores, né? Que eles batem uns nos outros, né? O correla também, que usam lanças, usam os paus, os bastões, conhecido como porrinho. Bem, e eu nesse processo de pesquisa, principalmente sobre essas artes marciais, eu comecei a praticar também muitas delas, né? Depois eu comecei a levar ao palco e trazer de uma maneira mais performática, né? E eu comecei a escrever um livro que é mesmo sobre as artes marciais angolanas, né? E também preciso entender que as artes marciais angolanas, elas estão ligadas com aquilo que eu chamo de VIM, que é voz, instrumento e movimento. Todas elas têm a presença da música. A música, ela tá presente em tudo. Nesse contexto, principalmente, falo mais da realidade que eu vivo, que é Angola, não é? Mas a África acaba por ser todas essas artes marciais feitas em África têm sempre a presença da música. E isso confundiu muitas das vezes os discursos. As narrativas foram feitas nos anos 60, 70 por historiadores, pesquisadores. Começaram a chamar de dança de guerra, né? Por causa dessa questão de ter a música e principalmente instrumentos percussivos. Não era suficientemente eficiente porque tinha música. Sim. Ou seja, eficiente sempre foram, né? Isso, e esse discurso de ser uma questão de arte marcial e tá sempre, quando se fala de arte marcial, os meus olhos vão sempre para o Oriente, né? E na verdade todos os povos têm artes marciais, como a luta do jogo do pau, que é feito principalmente no norte de Angola, no norte de Portugal, claro que aquilo é uma arte marcial, leva aquelas pauladas e etc, né? Então acabou porque quando falamos também sobre espiritualidade, como por exemplo, parece que a nossa áurea via sempre para o Oriente, né? Então acabamos de ficar presos dentro desses contextos, né? Políticos, claros, né? E o objetivo também é trazer essas outras possibilidades de olhar, existenciais, né? De olhar o mundo, né? E através dessas artes marciais angolanas, né? Trazendo uma narrativa diferente daquilo que é principalmente as narrativas feitas na época da colonização, quando a Angola colônia. Então tem que se refazer essas narrativas, revisitar, revisionar. Elas não foram cortadas completamente pela colonização, isto é, algumas regiões sim, mas regiões como na Huila, Namibe, Cunene, eles conseguiram manter viva, porque a língua, principalmente nessa zona, eles continuam a falar as línguas ainda, né? As línguas locais.
E foram zonas que teve a presença colonial, né, mas existiu uma resistência muito maior, né? Como, por exemplo, aqui de Luanda. Luanda tem a Bassula, mas com o tempo depois a Bassula ficou em ostracismo, né? Mas províncias como Luanda, a Bassula é algo que sempre fez parte daquilo que é o processo simplesmente da narrativa e da memória coletiva, né? Muito presente dentro daquilo que são os grupos carnavalescos e etc., né? Que faziam depois as disputas de um grupo com outro e naquele momento também usavam a Bassula, né? Para poder praticar, né? Tinha os códigos, né? Nesse processo, né? Então, e a capoeira, quando chega em Angola, ela também ajuda nesse processo de voltar ao passado. De fazer essa revisita. O que é que vocês vão tocar no dia 15? O que é que a gente vai poder esperar aqui no dia? Então, vamos tocar o disco, não todo, porque nós costumamos estender algumas partes, mas vamos tocar uma grande parte do disco e pode ser que haja uma surpresa assim de um arranjo diferente, uma coisa não tão igual ao disco. E é isso que vamos tocar. Sim, ainda hoje estivemos a ensaiar e não tocámos nada igual do que era suposto para sábado. Portanto, vai ser uma vai correr bem. Sim, estamos super bem preparados. Não, as músicas sabemos, mas nós gostamos sempre de sair fora, de sair um bocado fora e... Os espetáculos ao vivo são muito diferentes do vosso registro de disco? Sim, eu acho que sim. Completamente, eu diria. Sim, ou seja, as músicas claramente estão lá presentes. Também não faria sentido, como é uma questão, que estupidez. Mas tentamos sempre criar novas secções, sei lá, dar outra roupagem à música. É isso, no fundo, vestir as coisas de forma diferente, vestir as músicas de forma diferente, proporcionar também sentimentos diferentes e um espetáculo também diferente, no fundo é isso. Pois, porque tocar o disco exatamente igual sem ao vivo, contar com as pessoas que estão à frente, não atribuem quase valor ao concerto, no fundo é isso. Isso também muda muito na forma de fazer humor quando estás a fazer com o público real ou quando estás a fazer para uma câmara? Sim, há uma pressão de agradar superior quando o público está lá, não é? Porque a reação vai ser imediata e o julgamento, quer dizer, em segundos vamos ter um feedback, não é? Não é uma coisa que se possa compor com edição ou com tirar, não é? Mas de qualquer forma a escrita é primordial, não é? Sim, eu acho que sim, não gosto de ir impreparado para nenhum momento em que tenha que fazer humor, porque não tenho qualquer capacidade de improvisação. Não? Acho que não, aliás, tenho a certeza que não. Como é que estás a certo disso? Porque, quer dizer, o meu cérebro não é essa rapidez. Acho que o meu processo em escrita é de edição e a primeira ideia que me aparece é obviamente repugnante, não é? Depois é que se pode se tornar um pouco mais interessante à medida em que se vai mexendo em coisas. É difícil as coisas à primeira saírem bem na comédia, por isso é que o suposto seria, quer dizer, por exemplo, em stand-up comedy, atuar todos os dias, que é para ver onde é que se pode mudar. Às vezes não é só questão da escrita, é questão das pausas e do respirar e da forma como se determina a palavra. Mas é muito trabalho para a inspiração, não é? Muito mais trabalho que inspiração, não é? Sim, eu acho que, ou seja, uma pessoa tem que começar a escrever para eventualmente entrar naquele, que às vezes acontece, outras vezes não, flow de ter mais ideias. Tu numa entrevista dizias que só achaste que aquilo era mais fluido e que não era tanto fábrica quando começaste a trabalhar na altura na TVI com o Ricardo Araújo Pereira, não é? Sim, porque eu acho que trabalhar em grupo facilita, porque a edição é feita por outra pessoa, não é? Portanto, já como as cerejas, não é? Cada um vai dando uma... Exatamente, e sobretudo quando se trabalha com uma equipa em que há grande confiança, como é o caso da nossa, as pessoas não têm medo de dizer que isso não, ou se calhar é melhor assim, não é? Que tem que se passar essa fase da educação. Mais mata e esfola, não? Exato, portanto as ideias não têm valor ali, não é?
O objetivo é o texto ficar o mais giro possível, portanto prestamos essa discussão e deixamos o frágil ego à porta para se chegar aí. Que quando a pessoa escreve sozinha é diferente. Sim. Não há ninguém a quem mostrar, então... Tu não mostras, por exemplo, os textos expressos, tu mostras a alguém antes? Às vezes mostro a minha mãe, a minha namorada e um outro amigo, mas é raro, porque normalmente faltam 5 segundos para eu ter que enviar o texto. Tu mãe, se não houver referências ao Churchill, não te deixa não enviar aprecia, o texto. aos trabalhistas dos anos 40, Sim. se não for assim não dá. Mas sim. Mas o que é que tu tens agora em mãos? Para além de trabalhares no programa do Ricardo Araújo Pereira, não é? Quer dizer, semanalmente deve dar uma coisa, tens a crónica do Expresso e fazes aqueles pequenos sketches. Que é que vais lançar uma nova turnê, alguma coisa? Sim, em princípio vou fazer. Eu não anunciei, nem sequer tenho um nome, mas tenho uma nova hora de stand-up para pôr na estrada em breve, lá para o fim do ano. Que estará em vários locais a determinadas horas, que ainda não sei. É um bom anúncio. O que é esta história do Ezeke Njila? Não sei. Ezeke Njila. Movimento na areia. Ezeke. Do umbundo, que é areia, não é? Um umbundo movimentar-se na areia. É o que tu vais andar na areia, no dia 16 é o que tu vais trazer cá? Sim. Eu estive em Angola junho do ano passado e estive a fazer um trabalho tem uma amiga pesquisadora italiana e estava a fazer um trabalho com um músico de marimba, que é aquele instrumento feito de madeira e cabaça, né? O lamefone. Marimba no Google vai aparecer. E achei muito interessante. Ele vive num bairro que é um Musec também. Ele estava ali, ele é alfaiate, mas ele também é músico e toca esse instrumento, que são chamados de marimbeiros de Malange. E ele estava a fazer a apresentação, ele estava a fazer a gravação, e naquele momento eu fiz uma performance ali, né? Peguei uma vassoura e fiz o desenho da sona, né? A sona eu uso sempre a sona em todas as performances, e tem um desenho da sona também que simboliza a marimba, o próprio instrumento. E teve um artista, um dançarino angolano, performance angolano, viu aquilo, ele gostou muito daquilo, né? E ele disse, olha, acabou, eu gostaria de criar um projeto dentro daquilo que é o trabalho que tu fizeste ali, porque eu fiz aquilo na área batida, não é? Foi no meio da rua. E eu disse, sim, claro, a gente pode começar a fazer um trabalho sobre isso, né? E eu já havia conhecido também o Chaka Lofile, que é o Joaquim de Brito, né? E a ressonância, o som que ele faz também é muito interessante para mim, e acabou por criar esse processo de viagem mental e estar a perceber essa questão de fazer uma viagem para dentro de mim, não é? Um autoconhecimento nesse processo e desse regresso ao barro, né, original, né, o homem original. Então, esse trabalho que vai ser apresentado vai ser mais ou menos nesse contexto, dessa experiência, dessa viagem, né, do regresso ao barro, essa visita também às coisas plásticas de hoje em dia, né? Como, por exemplo, a televisão, como é a mídia, mas o corpo acaba por ser a primeira mídia, né? As redes sociais e etc. Então, é estar a fazer uma visita a todos os processos, né, na questão performática e de uma visita também mais sensorial, né, dessas memórias sensoriais que acabamos por ter também aí, estar a revisitar poucas vezes, né. Então, esse trabalho vai ser mais ou menos nesse contexto, né. E eu usei essa palavra Ezeke Njila mesmo, que é esse movimentar-se na areia e de voltar ao natural, né? Essa coisa plástica, né? Como por exemplo as mídias, as informações, né? Que são muitas das vezes passadas na televisão e etc, e não só os próprios telefones que nós usamos, né? Parece que temos que dormir do lado dele, não o telefone que está do lado de nós, né? Então queria também fazer essa revisita, né? Fazer esse olhar, trazer um outro olhar sobre todo esse processo, né? Isso foi desafiador e continua a ser, porque é uma performance que eu não uso voz, né? Eu não falo, né? Pela primeira vez vou fazer uma performance que eu não falo, né? Então
Sim, vamos ver como é que vai. Quais são os... Pelo menos não te podem acusar de dizer nada de mal, não é? Sim. E outra questão também é fazer uma revisita a todo esse espólio africano, angolano principalmente, que estão dentro dos museus, né? Então acaba por ser uma viagem desse, não só os artefactos, mas também do homem que foi trazido e é colocado dentro do museu, né? Trazeram esse olhar também nesse sentido. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa entre vocês, alguma curiosidade, alguma pergunta cruzada, não é? Se não há... Não, eu fiquei curioso agora com o trabalho deles, né? Okay. Eu fiquei muito curioso, assim, que por acaso gostaria de ouvir, né? Vou ver se é sábado? Era no 15. Sábado? Sábado. Este sábado. 15 a 6, é uma boa aposta. É um bom fim de semana. Posso fazer uma pergunta? Sim, quais foram as vossas influências para o vosso Para o trabalho? projeto. Sim, projeto. Uma ótima questão. São muitas. Há algumas materiais no disco, outras nem tanto, mais de inspiração e tudo mais. Mas inspirações musicais passam, por exemplo, por Ornatos Violeta, que eu não sei se tu conheces, foi uma banda Do Porto. mítica, de grande referência. Estão sempre a fazer um concerto de reencontro nos últimos 2 anos. São bons. É a banda do Manuel Cruz. Manuel Cruz, é muito bom. E o próprio Manuel Cruz, porque ele depois tem um trabalho a solo que também é bastante interessante, que é uma coisa mais de voz e guitarra. Ele também explora muito instrumentos, porque ele tem instrumentos, digamos, pouco convencionais numa banda. Portanto, pode ser até interessante para ti ver o projeto dele, em termos de diversidade de instrumentos. Mas pronto, voltando à pergunta, Ornatos, Manuel Cruz por arrasto também, Jorge Palma, por exemplo, portanto são muito referências. Tinha também o Zeca, não é? Tinha o Jorge Palma, o Zeca. Sim, o Zeca também. No fundo, todos nós pegámos um bocado de nós, individualmente, não só a nível de influências pessoais, mas também de contexto musical pessoal. Por exemplo, o Marcelino, pronto, aprendeu a tocar bateria mais num estilo rock. Eu estudei piano clássico. O Afonso também tocava guitarra clássica. Pronto, depois eu e o Afonso também estudámos jazz e no fundo isto aqui mistura tudo um bocado, é isso, sei lá, influências pessoais, não é? E pronto, e encontramos uma forma de conjugar tudo. Esse processo de composição, ou seja, é isso, até o próprio processo de composição foi uma coisa muito bonita teria sido uma coisa bonita de assistir, porque é isso, a música veio completamente crua, com letra e uns acordezinhos, e depois siga para a frente, e começou a surgir, simplesmente, pronto. E Claro. também força, diz. E pronto, é isso, e depois por questões de... A pessoa, claro, que depois pega em secções, corta e aumenta um bocadinho ali, corta um bocado ali, e revê um bocado, mas todo esse processo foi muito natural. Pronto. Mas é isso, relativamente às influências, cada um tem as suas, não nos encontramos em alguns aspectos, mas pronto. O que é bom por tornar a música mais... O que é bom perdurou e fez resultar o projeto. E é Ok. isso. Bom, se vocês mantiverem silêncio, vou terminar esta linda hora. Olha, muito obrigado pela vossa presença, que corram bem os vários espetáculos e que estou cheio de curiosidade. E obrigado. 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 Obrigado.